Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Eu sou o professor Claudio Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas. Vou falar sobre o conteúdo que corresponde à unidade 1 do livro de vocês, que fala sobre buscar novas descobertas. Meninos, o que nós vamos fazer aqui é uma espécie, na verdade, de revisão semestral, porque afinal de contas vocês já viram esses conteúdos. Hoje eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a filosofia e a ciência moderna. E estreitar mais ainda, porque eu vou falar sobre dois conteúdos que eu gosto muito e que muito provavelmente vocês já devam ter ouvido falar, que é sobre o Renascimento e o Humanismo. Bom tio, mas sem mais delongas, afinal de contas, o que foi o Renascimento? Meus amores, o Renascimento, ele foi um movimento artístico e cultural muito importante no período moderno, a qual se destacou um conjunto de valores, um conjunto de costumes de determinadas pessoas influenciadas sobretudo da época que elas estavam vivendo. E tinha interesses aí, além de culturais, científicos também. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui é que a razão do pensamento renascença era uma manifestação aí do espírito humano, a qual colocava o ser humano mais próximo de Deus. Porque afinal de contas, se a gente for parar para pensar, se o homem ele exercesse a sua capacidade de pensar, tecnicamente ele dava vazão a um dom concedido por Deus. Uma coisa que a gente precisa levar em consideração aqui nesse período também é a relação com a burguesia, sabe? A burguesia comercial e o individualismo. Professor, como assim explica? Eu vou chegar até lá. Porque, afinal de contas, essas valorizações aí das ações humanas no cotidiano fez com que a burguesia despertasse um diálogo sobre isso, que começou a surgir desde lá a Baixa Idade Média. Esses aspectos aí mais individualistas, eles começaram a ganhar mais destaque. E ele passou por um processo mais privilegiado de transformação, sobretudo nesse período de Renascimento. Então, vocês imaginam só, a burguesia, né? Burguesia, só lembrar. Burguesia, 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 burguesia. Começou a financiar tanto os artistas e os cientistas naquele período. E isso foi importante, nesse sentido. Agora nós vamos falar um pouco sobre os períodos do Renascimento e, sobretudo, alguns dos seus pensadores, que muito provavelmente vocês já devam ter ouvido falar sobre eles, porque eles são bem famosinhos. Posso falar um exemplo de um deles? Leonardo da Vinci. E posso falar ainda mais pra vocês, ele tem uma obra um pouco famosa, sabe? Sabe qual é? Mona Lisa. Essa obra, inclusive, meus amores, hoje ela tá presente no Museu do Louvre, lá em Paris, na França. O tio morre de vontade de conhecer. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia vocês também não vão conhecer. Podemos falar também sobre outros renascentistas, como Michelangelo. Sabe uma obra famosa dele? A Criação de Adão. Tem um vídeo, inclusive, aqui no canal. Deixo como sugestão para vocês olharem depois, porque é bem interessante. Que fala sobre Michelangelo e a criação de Adão. Mas já que eu não falei de Leonardo da Vinci, vamos dar um protagonismo para ele aqui nesse vídeo. Leonardo da Vinci, ele nasceu, sabe onde? Na Vila da Vinci, em Toscana, na Itália. Surpresa eu tô? Não. Ele foi um inventor, ele foi um cientista. A gente pode considerar que Leonardo da Vinci, de certa forma, ele foi um homem à frente do seu tempo. Porque ele realizou estudos importantíssimos na área da anatomia humana, na área da escultura, da arquitetura, da engenharia civil. O cara tinha moral. Tinha. Enfim, entre outras áreas também. Apesar de falarmos de Mona Lisa, uma das principais obras de Leonardo da Vinci é A Última Ceia. Vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar, tenho certeza. Meninos, só para levantar uma informação a nível de curiosidade, vocês já devem ter visto o desenho As Tartarugas Ninjas. Eu acredito que sim. Eu vi, é do meu tempo. Eu não sou tão velho assim, não. Se vocês forem parar para pensar no nome de cada uma das tartarugas, elas representavam o nome de renascentistas. Leonardo, Rafael, Michelangelo, Donatello. Bom, enfim, agora que nós falamos um pouco sobre o Renascimento, sobre esse renascentista, sobre essas obras e sobre o que foi esse renascimento, agora eu vou falar para vocês sobre o humanismo. O humanismo, ele foi um movimento literário entre a Baixa Idade Média e entre o Renascimento. Uma das principais características desse humanismo era a separação entre música e poesia, o cientificismo, ai que nome difícil,
A descrição de figuras humanas, suas expressões, os detalhes, as proporções, mas ali e tal. E apoio aos valores cristãos medievais. Um dos principais autores desse período, Giovanni Boccaccio. Podia citar outros também, mas só fim dar alguns exemplos. Mas, resumidamente falando, o humanismo ele foi um movimento que destacava a importância do estudo das línguas clássicas, tipo grego, latim, deve ser muito difícil falar grego e latim. E ele consagrava essas artes mais liberais, sabe? Tipo literatura e, sobretudo, filosofia moral. No geral, resumidamente falando, o humanismo ele coloca o ser humano como centro, de onde deve sair a moral e o conhecimento. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco sobre o Renascimento, sobre o humanismo e, sobretudo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver gostado, deixa o like aqui, se inscreve no canal da escola. E até os próximos vídeos. Tchau!